vamos de mais entrevista ao vivo, porque a seca e a geada que castigaram as principais regiões cafeeiras do Brasil em ano de safra, naturalmente menos nessa chamada bienalidade negativa, não são os únicos problemas enfrentados pelos produtores de café do Brasil. A falta de contêineres para o transporte marítimo está prejudicando as exportações. E esse problema já vem sendo enfrentado pelos exportadores de arroz. O Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, informa que desde o segundo trimestre, os embarques do produto foram impactados. Por isso, vamos conversar ao vivo agora com Eduardo Heron. Ele é diretor técnico do Secafé e vai explicar para a gente aí as informações para entendermos melhor essa dimensão do problema. Oi, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Agrotarde. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Uma boa tarde a todos. Muito bom, boa tarde. Eduardo, conta pra gente em relação a essa falta de contêineres. Já existe um cálculo de quanto café o Brasil deixou de exportar por conta dessa questão? Sim, nós estamos acompanhando esse problema, logístico, que vem afetando não somente as exportações de café, mas as exportações do agro. O próprio Secafé tem se mobilizado junto com outras entidades do agro, porque a situação tem se agravado. No início do ano, as rolagens de carga, ou seja, a transferência de embarque de um mês para outro, estava em torno de 10%, 15%. Isso vem aumentando ao ponto de chegar ao patamar no mês de julho, entre 40% e 50% de rolagens de carga. Tudo isso decorrentes da falta de containers, dos cancelamentos de booking, Os bookings são as reservas dos espaços nos navios e, principalmente, nesse momento, a gente também nota a dificuldade de agendamentos de embarque. Então, todo esse cenário tem contribuído para esse reflexo de uma menor exportação do café brasileiro. Ô Eduardo, e quais são as alternativas que o setor está adotando para tentar contornar essa situação e garantir aí o nosso café brasileiro sendo exportado para os nossos compradores? Bom, em primeiro lugar, nós queremos destacar que a equipe de logística das empresas vem fazendo um trabalho fenomenal, vem se desdobrando para que se mantenha, de alguma maneira, os embarques de café. Nós temos a certeza que poderíamos estar embarcando bem mais do que os volumes que nós temos registrados nos últimos meses. Para que você tenha uma ideia, de maio até o mês de julho, o Brasil deixou de embarcar entre 2,5 milhões e 3 milhões de sacas de café por essas condições. Então, o que vem sendo feito é o corpo a corpo, são as equipes das empresas exportadoras tentando, com todo o esforço, conversando com as agências de navegação, no sentido de que haja uma tentativa de garantir os embarques. Tem sido um desafio muito grande, mas, de alguma maneira, como eu falei para você, esses resultados têm sido impactantes, mas, ainda assim, com todo o esforço do comércio exportador, da equipe de logística das empresas exportadoras, nós ainda estamos exportando ainda a patamares, talvez não da maneira como nós gostaríamos, mas, ainda assim, são volumes expressivos. Certo, agora a gente tem visto aumentando, um aumento nas exportações, na compra de café. Essa dificuldade, mesmo com todas esses arranjos aí para tentar contornar o problema, elas podem sim impactar em prejuízo nas exportações do nosso café brasileiro? Ou esse cenário de falta de contêineres ele é global e tem outros países produtores que estão enfrentando esse mesmo problema como nós, Eduardo? Esse é um problema global, tá? Não é uma situação apenas para o Brasil. Nós percebemos que há um problema generalizado, Nós temos claramente a percepção de que com o avanço das vacinas nas principais economias, com os incentivos também que esses países,
que estão abrindo suas economias, vem fazendo para fomentar a sua economia local, tem se observado uma concentração muito grande, uma demanda muito enorme por bens, por alimentos, e concentrando esse fluxo no eixo americano, na Europa, de produtos que vêm da Ásia, e isso tem dificultado toda a atividade comercial de todos os países produtores. Vale lembrar que esse resultado que a OIC vem apurando ainda é um reflexo de todos os esforços que estão sendo feitos ao redor do mundo. Mas, volto a dizer, é um problema global e que na nossa avaliação, não existe uma solução de curto prazo. Portanto, nós devemos ainda ver esse cenário se arrastar para os próximos meses, o que vai afetar, em algum momento, as exportações, não somente de café do Brasil, mas as exportações mundiais. Eu queria aqui também fazer uma observação também importante, que recentemente o porto de Ningbo, na China, foi fechado. É o terceiro maior porto mundial na movimentação de contêineres. E isso incorreu em atrasos de 350 embarcações na movimentação de contêineres nesse porto. Seguramente esses reflexos virão mais adiante, então a nossa expectativa é que o problema logístico global venha a se agravar nos próximos meses. E como é que isso impacta o custo do frete marítimo, Eduardo? Olha, os custos marítimos, não há dúvidas que eles subiram. Hoje tem rotas que aumentaram 7 vezes o valor do que se cobrava antes da pandemia, algumas rotas até um pouco maiores. Então, o custo do frete é algo que pesa na atividade comercial global. No caso do Brasil, você também tem os desdobros desse aumento do frete. Você tem, às vezes, a armazenagem adicional, porque um navio atrasou e a carga fica parada no porto. Como eu mencionei há pouco, no mês de julho nós tivemos cerca de 40% a 50% da carga que ficou parada no porto para ser embarcado no próximo mês. Isso gera custos. E o que mais nos preocupa é que não é apenas a questão do custo, mas é a competitividade do Brasil. Porque, de alguma maneira, o Brasil deixa de receber mais divisas do comércio exterior e, consequentemente, no momento tão desafiante que nós temos da pandemia, isso faz falta para o governo brasileiro para que possa evitar um colapso ainda maior na questão social que nós temos no país com os desempregos. Mas nós temos buscado o diálogo com as demais entidades do agro. Recentemente, através do Instituto Pensar Agro, o Secafé e 10 outras entidades do setor agrícola, agropecuário, enviaram um ofício ao ministro Tarcísio, que vem fazendo um excelente trabalho à frente do Ministério da Infraestrutura, no sentido de buscar apoio do governo para a elaboração de um plano de contingência. Pois, como eu falei há pouco, a expectativa é que esse cenário venha a se agravar e, no momento, não se tem uma luz no final do túnel para que a gente possa ter um pouco mais de planejamento e evitar os prejuízos que nós temos verificados nas exportações. Ô Eduardo, e já houve resposta do Ministério da Infraestrutura em relação a essa questão? Você está falando dessa mobilização, né, de entidades do agro, pedindo providências do governo federal. O que pode ser feito e qual retorno vocês tiveram até agora? Esse ofício foi enviado recentemente e nós ainda estamos aguardando a manifestação do Ministério da Infraestrutura. Nós acreditamos que o ministro Tarcísio vai receber esse ofício, vai atender as entidades do agro, porque é algo que vem sendo observado mês após mês. O que vale a pena a gente poder destacar é que poderíamos estar embarcando mais. Esse é o ponto. Não é que o agro está deixando de exportar. Estamos exportando, os resultados estão aí do mês de julho, do mês de agosto, não somente para café, mas também dos outros setores agrícolas do Brasil, mas a nossa avaliação é que poderíamos estar exportando muito mais. Se nós considerarmos os 3 milhões de sacas
do Brasil que deixaram de ser exportadas entre maio e junho, nós falamos aí de uma receita estimada que deixou de entrar para o país em torno de 450 milhões de dólares. Então, a nossa expectativa é que haja uma sensibilidade. Nós temos que ser realistas, eu acho que isso é primordial, nós sabemos do grande desafio, que esse não é um problema do Brasil, é um problema global, mas é muito importante que a gente estabeleça um canal de diálogo com o governo brasileiro, que nós tenhamos a expectativa de elaborar conjuntamente um plano de contingência para que a gente possa garantir os nossos embarques, mas sem esse cenário que nós estamos vivendo hoje com rolagens de 40%, de 50%. Isso, sem dúvida, traz muitos problemas para o setor cafeeiro, como também para a economia brasileira de um modo geral. Com certeza. Eduardo, a gente vai seguir acompanhando esse assunto de perto. Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, participando ao vivo aqui com a gente, falando dessa falta de contêineres e o impacto disso para o agro, para as exportações de café, esse nosso café tão valorizado e apreciado e do qual nós somos líderes, né, na exportação. Então, precisa continuar da melhor forma. Muito obrigada, Eduardo, por hoje e até a próxima. Eu agradeço, uma boa tarde a todos e até a próxima.